Oi gente, meu nome é Letícia, eu sou do grupo 4 e nós escolhemos falar sobre o transtorno de oposição desafiante, que é um transtorno caracterizado por ser um padrão recorrente de comportamento negativista, desobediente e hostil com figuras de autoridade, então professores, familiares, outras pessoas que cercam de alguma forma o cotidiano daquela criança. Esse transtorno ele tem um caráter disruptivo, então ele vai mostrar problemas com controle de emoções, com controle de comportamento. Ele gera então, por exemplo, explosões de raiva e até mesmo agressão. Esse transtorno ele tende a iniciar na infância e ele tem prevalência no gênero masculino. Ele é mais comum em crianças que estão inseridas em um ambiente agressivo, negligente, e também pessoas, crianças que tiveram uma sucessão de cuidadores ao longo da sua vida. Então, geralmente, a criança que tem este transtorno, ela não se encara como sendo uma pessoa agressiva, uma pessoa irritada. Ela acha que o comportamento dela é normal, justamente por ela ter sido inserida nesse ambiente ao longo de toda a sua vida e ter aprendido dessa forma. Então, essas crianças que têm esse transtorno, elas tendem a desenvolver umas certas especificidades. Por exemplo, elas têm discussões frequentes, acessos de raiva, um alto índice de irritabilidade, um humor raivoso, uma índole vingativa, um comportamento desafiante, uma certa desobediência e uma dificuldade também para controlar seus próprios impulsos. Oi, eu sou a Yasmin e eu vou começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, em geral, as crianças que portam o transtorno desafiador opositivo tendem a ficar facilmente e repetidamente impacientes. Elas não sabem expressar emoções sem gritar e argumentam e desafiam os seus responsáveis constantemente. Elas respondem às frustrações com choro, birra ou agressividade, possuem recusa a obedecer às regras, se aborrecem deliberadamente com as pessoas, culpam os outros pelos seus próprios erros ou mau comportamento, se aborrecem e se zangam facilmente e, por serem mais rancorosas e vingativas, elas se sentem culpadas e choram por ter uma atitude ruim. Por causa desses fatores, essas crianças têm uma maior tendência a sofrerem bullying. Logo, elas possuem mais dificuldade no âmbito social, como fazer amizades, por exemplo. O bullying sofrido e as reações negativas que outras pessoas possuem em relação a essas crianças e seu comportamento só colaboram ainda mais para a sensação que elas têm de serem rejeitadas e inadequadas, aumentando assim a sua irritabilidade e seus comportamentos desfavoráveis. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, salienta que a manifestação desse transtorno em crianças e adolescentes pode afetar o seu desenvolvimento na vida adulta e podem progredir para problemas como comportamento impulsivo, abuso de substâncias químicas e transtornos como ansiedade e depressão. O TOD muitas vezes pode ser confundido como sendo apenas uma personalidade forte e difícil de lidar por parte da criança, e por isso, muitas vezes, a criança não recebe o tratamento que deveria, o tratamento adequado para o TOD. Para que possa se diagnosticar o transtorno, os sintomas que foram anteriormente apresentados devem ter uma continuidade mínima de 6 meses seguidos e devem ser graves o suficiente para que interferir no cotidiano da criança que o porta. O psicoterapeuta irá observar um conjunto que muito provavelmente com o transtorno será afetado, ou seja, o aproveitamento e o rendimento escolar, familiar e social. O profissional também descartará a presença de outros transtornos que possuem sintomas similares, como depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e entre outros. Acredita-se que o ambiente familiar influencia muito na presença desse tipo de transtorno disruptivo. Crianças que possuem uma sucessão de cuidadores diferentes em um curto período de tempo, ou as que estavam em lares com práticas hostis, agressivas e negligentes eram habituais. É provável que quanto mais ditadores, nervosos e impacientes forem os pais, maiores serão as chances de a criança desenvolver esse tipo de transtorno. Há alguns casos em que a criança manifesta mais a conduta desafiante na escola do que em casa, seja porque se estressa ao não conseguir aprender algo, seja por receber ordens do professor, ou até mesmo por sofrer bullying por parte dos colegas. Por isso, a escola é o fator fundamental a se analisar quando se trata desse transtorno. E tudo pode ser ainda pior quando o TOD se associa ao transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade. Se esse for o caso, os pais devem procurar um profissional para que o tratamento seja feito e para que, assim, a criança consiga se reinserir no ambiente escolar, sem problema para aprender a se relacionar.
Como uma alternativa para tratar esse transtorno, foi cogitada a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é uma abordagem focada no comportamento e suas mudanças. Suas técnicas de terapia visam fazer com que o paciente retorne seu autocontrole, tanto de emoções quanto de sua conduta. Assim, por meio de reforçamento, algumas recompensas são dadas quando a criança tem um comportamento adequado para incentivá-la a agir assim por mais vezes, até que isso se torne um hábito, mudando seu comportamento. Oi, gente, eu sou a Letícia Ugler, eu vim da continuidade ao desenvolvimento do nosso trabalho. Então, na terapia, o terapeuta ele vai instruir os pais ou responsáveis pela criança a também mudarem seus comportamentos inadequados, tá? Comportamentos que podem contribuir aí de alguma maneira para a irritabilidade ou a instabilidade da criança com um TOD. É essencial, sim, que os pais ou responsáveis eles mudem seus comportamentos, suas condutas, para que possam passar a ser um bom exemplo para a criança e aí sim contribuir na mudança de comportamento dela, tá? Os comportamentos inadequados, como gritos e tapas, eles precisam ser substituídos por algumas reações mais amenas, mais tranquilas, mais calmas. Dessa forma, a criança ela vai ver que não tem a necessidade dela reagir a tudo com tanta intensidade. E também passa a se sentir mais confortável, passa a não se sentir mais coagida, tá, naquele meio. É importante a gente falar que os comportamentos inadequados da criança com TOD, eles não devem deixar de ser repreendidos. Porém, o ideal é que os responsáveis da criança conversem com elas, dialoguem com elas. É um método que pode parecer que demora para fazer efeito, tá? Mas é a melhor alternativa para mostrar para a criança o que é certo e o que é errado sem que haja acessos de raiva, tá? Tem também algumas técnicas que são utilizadas de controle de emoções, né? São ótimas saídas. Então, assim, ensinar a criança a contar até 10, respirar fundo, então, em vez de gritar e bater, conversar com alguém para desabafar de uma forma mais calma. Então, ensinar que essa criança ela pode conversar com seu responsável de uma forma calma, sem gritar, sem bater. Ensinar essa criança a pedir ajuda, mostrar para ela que ela pode pedir ajuda. Às vezes tem crianças que elas surtam, elas têm acessos de raiva porque elas não conseguem fazer alguma coisa, então mostrar que elas podem pedir ajuda e que tem alguém ali para ajudar. Tá? São algumas técnicas de controle de emoções. Além dessas técnicas, é importante que essa criança ela seja estimulada a ter uma conduta positiva. Então, é importante que quando ela tem uma conduta positiva, por exemplo, ela seja elogiada. Assim, ela vai associar o elogio ao bom comportamento e a possibilidade dela reproduzir novamente esse bom comportamento, ela se torna cada vez maior, tá? A gente tem casos de crianças com TOD que somente a psicoterapia ela não vai ser o suficiente. Então, precisa ser avaliado, precisa ver a necessidade do uso de medicamento. Os medicamentos em si, eles vão equilibrar quimicamente essa criança, enquanto a psicoterapia ela vai atuar na mudança de comportamento. Tem casos que são necessários o uso de medicação e a psicoterapia, os dois juntos, tá? Os dois têm que andar em conjunto, um não substitui o outro, tá? Então, os dois andando em conjunto, o tratamento que vai equilibrar quimicamente a medicação e a psicoterapia é um conjunto aí para o bom tratamento da criança com TOD. Para concluir nosso trabalho, a gente trouxe o relato da Geisa, mãe do Miguel, que é diagnosticado com transtorno de oposição desafiante. Meu nome é Geisa, sou casada e tenho 3 filhos, mas vou falar um pouquinho sobre o meu caçula Miguel. Ele tem 10 anos. Desde pequeno, Miguel se mostrava uma criança muito ativa e super inteligente. Foi nesse período que começamos a perceber que o seu comportamento oscilava muito entre dias muito calmos e dias extremamente hiperativos.
A escola nos ajudou no processo e nos indicou uma psicóloga e desde então Miguel faz terapia. Porém, não foi possível fechar um diagnóstico antes dos 7 anos de idade. A psicóloga nos encaminhou para uma neuropsicóloga que então fechou o diagnóstico de TDAH. A partir daí, começamos o tratamento com a neuropediatra e com o nutricionista, pois Miguel passou a comer compulsivamente. Há mais ou menos 6 meses, o comportamento dele mudou, tornando-se hostil, desobediente e teimoso. A neuropediatra nos encaminhou para fazer exame chamado PAC, Processamento Auditivo Central. E um transtorno associado ao TDAH apareceu, o TOD. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Miguel não tem dificuldade em aprender, mas tem dificuldade em executar mais de uma tarefa por vez. Cria conflitos, é impulsivo e tem dificuldade em se socializar. Tem poucos amigos e, sobretudo, em seguir regras. Conviver com uma criança com TOD afeta diariamente toda a família. O ideal é que todos façam terapia, mas nem sempre é possível. O transtorno opositor desafiador não poderia ter outro nome, porque é exatamente assim que meu filho se comporta. Ele põe à prova todos que o cercam e nada é simples. Ele é teimoso ao extremo, mesmo provando para ele que ele está errado. Sempre existe um mas. Sim, a criança com TOD é questionadora. Não existe apenas um simples não como resposta. Miguel também não aceita perder. Se é contrariado, fica extremamente chateado. Com a respiração alterada, chora em situações graves e já tentou se bater. Mas Miguel também aprende fácil. Quanto mais ensinamos, mais ele aprende. É amoroso e emotivo, mas não é violento com as pessoas. Dormir é um problema porque a bateria nunca acaba. Conviver com uma criança com TOD é repetição. Você repete muitas vezes a mesma coisa, a mesma ordem. Tem que ter muitas respostas para tudo e isso é muito exaustivo. O humor dele oscila muito, fica irritado com facilidade, pode surgir uma discussão do nada devido à teimosia, desafia regras, aborrece qualquer um chamando a atenção para si e muitas vezes tem dificuldade em assumir seus erros. Ele também sofre muito com esse transtorno porque não tem controle sobre suas emoções. Só percebe o erro de suas ações quando o conflito já está formado, e aí ele se sente culpado. É muito importante que os sintomas da criança sejam tratados para que possa se tornar um adulto, ele possa levar uma vida dentro da normalidade. Tentamos de todas as formas ajudar nosso filho, impondo as regras, às vezes é necessário um castigo e temos profissionais que nos ajudam a manter o transtorno sob controle. Miguel requer muito amor como todo filho, requer incentivo e firmeza para seguir as regras, mas a paciência é algo que está sempre em treinamento. Cheguei a achar que não iria conseguir, tive vontade de fugir muitas vezes, me desesperei, mas percebi que, se eu que sou mãe e amo incondicionalmente não aguentasse, quem iria? Meu filhote faz tratamento psicológico, neuropediátrico, fonoterapia, passa com nutricionista, faz atividades extras como desenho, faz 2 tipos de esportes. Vou tentar também implantar a música e toma 2 medicações tarja preta diárias, que no início éramos contra, mas depois de percebermos que ele se sentia muito melhor com as medicações, estamos aprendendo a como lidar com a situação adversas com muito amor e paciência, ajudando a controlar a impulsividade, a teimosia, a desobediência, para que ele possa estar cada dia melhor, se tornar uma pessoa melhor enquanto há tempo, porque ele é somente uma criança. Bom, e dessa forma podemos concluir que o fato da criança ter comportamentos inadequados e externalizantes traz um extremo desconforto para a família e para as pessoas no modo geral. Então ele deve ser tratado, né? E o TOD, além de aumentar a probabilidade do abuso de álcool e drogas, também pode evoluir para um transtorno de conduta. E em caso de não diagnóstico ou tratamento não adequado, pode trazer consequências drásticas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E normalmente não é diagnosticado na fase adulta, porque nessa fase da vida ou a pessoa já conseguiu controlar melhor os seus comportamentos desajustados,
ou acabou desenvolvendo um transtorno de personalidade. Isso mostra que é notável a importância de um tratamento com profissionais qualificados para isso.